Olá, gente maravilhosa, gente linda. Que Deus possa abençoá-los, né, neste momento, encher-nos de graça, porque nós sabemos que a graça é um favor imerecido de Deus e nós estamos juntos nesse momento para compartilhar a palavra de Deus. Nós sabemos que nós aprendemos que para maturidade, para força espiritual, para estrutura espiritual, nós devemos estar lendo o manual de vida que é a palavra de Deus. Amém? Então eu gostaria de deixar aí para vocês, meu querido e minha querida, eu gostaria de deixar a Epístola de Pedro, quase no final da Bíblia, né? Graças a Deus estamos acabando. Assim que eu acabar, eu vou começar de novo, porque a Bíblia é um manual de vida. A cada dia nós aprendemos mais um pouquinho. E eu quero desejar para vocês um ósculo santo, aleluia, um beijo santo aí do Senhor, né? Que Deus possa abençoá-los. E aí eu quero deixar para vocês aí a segunda Epístola de Pedro. E assim está escrito: que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça, que é o favor imerecido de Deus, e a paz esteja com cada um de vocês e comigo também. Estamos em paz e estamos em casa. Aleluia. Glorificado seja Deus. É isso que precisamos ter. Graça e paz, tá? Graça e paz. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Aleluia. Tá? Deu uma escuridão. Ah, tá. Glória a Deus. É Silvana. Compartilha aí pra mim, minha querida. Deus abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja. Estranho, não tá? Mas Deus tá aí. Glória a Deus. Oh, aleluia. Parece que deu uma escurecida aqui. Eu acho que eu... Ah, tá. Já... Não tá aparecendo meu... Aí, nossa, Silvana, agora deu. A paz do Senhor, querida. Abre aí em 2 Pedro. É um livro, eu estou na segunda epístola de Pedro. E aí está falando assim, ó, duas coisas que Pedro está desejando pra gente na segunda carta que ele escreveu. Que a graça e a paz esteja conosco. Graça você já sabe, que é o favor merecido de Deus, né, minha linda? E paz é sentindo essa tranquilidade inexplicável dentro de nós, mesmo estando em casa. Amém, minha linda? Então vamos estar abrindo aí em 2 Pedro. Por que será que eu sou apaixonada com a história do Paulo, então eu sempre quero falar do Paulo. Por que será que Pedro foi um apóstolo de Jesus? Você sabe o que é apóstolo de Jesus, né? Apóstolo de Jesus é aquele que andou com Jesus, tá? Oba! Ficou bom? Então, Marilda, Buzete, minha linda, beijo grande para você. Estou lendo a segunda epístola de Pedro e Deus, através do apóstolo Pedro, ele está nos falando que deseja para nós graça e paz. Aleluia! Graça e paz esteja conosco cada vez mais por meio do conhecimento. Quanto mais eu conheço a Deus, mais graça eu vou ter e mais paz eu vou ter, mais eu vou entender o propósito, cada propósito de Deus em nossas vidas. Vamos estar em paz, vamos estar em Deus, porque Deus tem nos sustentado todos os dias. E aí está dizendo assim, por que será que Pedro foi um apóstolo de Jesus? Quem é chamado de apóstolo? Todo aquele que andou com Jesus, que viu Jesus, que viu a crucificação de Jesus. O único que não andou com Jesus
mas ele viu, ele teve com Jesus, né? Portanto é que ele viu Jesus, que ele ficou 3 dias cego, que é chamado, foi intitulado apóstolo, é Paulo. Se alguém falar assim, eu sou apóstolo, não tem mais apóstolo. A linha dos apóstolos terminou, tá? Agora não tem mais apóstolo. Tem presbítero, tem bispo, tem anciãos, né, que se chama de presbítero também, diácono, tá? Então, quando você lê a Bíblia, você descobre um tantão de coisa. Pedro escreveu essa segunda epístola para alertar, para dar um alerta aos cristãos contra os falsos mestres, tá? E hoje também, trazendo para o contexto de hoje, essa carta também nos alerta contra os falsos mestres. Como é que nós vamos lidar com os falsos mestres? Lendo a Bíblia todos os dias, porque a Bíblia está aí para nós lermos. E está assim, nos alertando contra os falsos mestres e também nos encorajando a crescer na fé e no conhecimento de Cristo, mesmo em meio à pandemia, porque lá eles também, quando Pedro escreveu ditou essa carta para o nosso irmão Silvano escrever, essa carta de Pedro, mas quem redigiu a carta foi Silvano, e ele escreveu no momento crucial da igreja em Roma, que a igreja estava sendo perseguida, e ele vai e fala assim, olha para vocês que momento gritante que nós estamos passando, esse momento de coronavírus. Um líder, eu fico até com dó, porque um líder, ele fica sem saber o que faz, porque nada agrada ao povo, nada. Se o líder deseja, os líderes, os presidentes das nações, a liderança governamental, está sem saber que decisão toma, nem os médicos sabem. Mas aqui, quando nós lemos essa epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro, ele nos encoraja a permanecer, a crescer na fé e no conhecimento de Cristo. Quanto mais eu leio Bíblia, mais eu vou entender as coisas que estão acontecendo. E ele escreveu este livro também para alertar contra os falsos profetas. E Pedro, será onde que Pedro estava? Com o passar do tempo, quando Deus me levar, eles vão querer saber onde que eu estava quando eu estava lendo a carta de Pedro para vocês. E aqui, quando eu estou lendo essa carta de Pedro, eu disse, será onde que ele estava quando ele escreveu essa carta? Pedro estava provavelmente, quando fala provavelmente é porque não deu ainda para dizer, certamente dizer com exatidão que ele estava. Provavelmente ele estava em Roma, porque ele escreveu para os cristãos que estavam em Roma, né? Provavelmente ele escreveu, e essa carta ele escreveu para as pessoas importantes, né? Escreveu para Paulo e também para ele mesmo que ele escreveu. E queremos agradecer a Deus por essa segunda carta de Paulo, de Pedro. Eu confundo muito com o Paulo, porque eu sou apaixonado com a história de Paulo também. Queremos agradecer a Deus por esta carta deixada na Bíblia por Pedro, né? Foi colocada na Bíblia e serve para nós nos dias de hoje. Porque eu não sei, sabe? Tem dia que dá uma agonia, né? Eu não sei se vocês... Domingo eu entrei em agonia. Mas a graça de Deus me sustentou. E o conhecimento de Deus, a fé me sustentou. Porque eu estou procurando ocupar minha mente com as coisas de Deus. Porque se você for olhar, você entra em agonia. Não é, gente? Nós não somos de ferro. Nós não somos de ferro, nós somos também de carne e osso. E aí nós temos que estar lutando contra esses sentimentos que tentam nos pegar, né? E a graça e o conhecimento de Deus que vai nos levando. Porque a gente tem que procurar ocupar a nossa mente.
a nossa mente com as coisas do Senhor. E na epístola, na segunda epístola de Pedro, ele fala assim, ele cumprimenta as pessoas da época, né? E esse cumprimento está para nós agora. Eu, Simão Pedro, ele foi o pescador. Jesus, vocês se lembram quando ele chamou Jesus chamou Pedro para ser pescadores de homens, né? Ele queria, e realmente, quando Pedro foi a Jesus, ele se tornou pescadores de homens. E Simão Pedro, servo de Cristo e apóstolo de Jesus. Por que apóstolo de Jesus, hein, Amanda, minha querida? Por que apóstolo de Jesus? Porque apóstolo é aquele que andou com Jesus e viu tudo acontecer. É chamado de apóstolo. Eu faço questão de voltar, sabe, nessas coisas. E no capítulo 1, eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus, escrevo esta carta a vocês que, por causa da bondade do nosso Senhor, do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Aleluia! Temos uma fé preciosa, recebemos por meio de Jesus Cristo. Nós não vimos Jesus morrer na cruz do Calvário, mas nós cremos que Jesus morreu na cruz para nos salvar. É essa fé que precisa crescer. E como que essa fé cresce? Quando eu começo a ler a palavra de Deus, a Bíblia, e Deus chama e escolhe. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Deus. Como é que eu vou agradar a Deus? Por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua glória e bondade. Então o Senhor Deus nos chamou. E quando eu estou aqui parado, ou lendo para vocês, e vocês ouvindo, você vai fazer parte da glória e bondade de Deus. Eu também vou fazer. Desse modo, Deus nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Aleluia! Deus quer nos dar dom, Deus quer dar dom para você, Deus quer dar dom para todos nós, mas nós temos que buscar conhecimento, aleluia, glória a Deus. E Ele fez isso para que por meio desses dons, Deus quer dar dom para mim, quer dar dom para você, e por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Gente, as pessoas, o mundo está tentando tirar Deus da vida social, da humanidade, mas não dá para ficar sem Deus. Quanto mais buscamos ao Senhor, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu saio da imoralidade, eu saio daquelas coisas que não agradam a Deus. Por isso que nós temos que buscar dons. Deus tem o dom de mestre, né? O dom do ensino. Aleluia! Porque eu lembro, gente, a gente não entrava para dar aula sem oração. Deus deseja estar em nosso meio. E quando nós buscamos dons, tá? Quando nós buscamos dons, nós escapamos da imoralidade, dos maus desejos desse mundo e podemos tomar parte da natureza divina de Deus. Qual que é a natureza divina de Deus? Bondade, fidelidade, né? Mansidão, autocontrole, domínio próprio, né? Autocontrole e domínio próprio é a mesma coisa. Você está com vontade de dar um brigão mesmo, mas você tem aquele autocontrole. Você não... Cá para nós, você não acha que Deus está com vontade de destruir essa terra? Mas Ele tem um autocontrole. O mundo jaz no maligno, a imoralidade jaz no maligno. Aquilo que era errado na nossa época hoje é certo. E na Bíblia, Deus é contra, na palavra de Deus, é contra essas coisas.
sexo ilícito, sabe? Que quando eu leio a Bíblia, o Espírito Santo de Deus fala comigo aqui. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade com a fé, tá? Juntar a bondade e a fé tem que andar junto, porque a fé sem obras é morta. Não adianta falar assim, tenho muita fé em Deus. Você sabe que tem uma pessoa que está precisando de você ajudar. Você sabe que uma pessoa está precisando de você dar uma cesta básica. Você sabe que está precisando de uma pessoa, você pentear o cabelo dela, uma pessoa idosa, você passar na casa dela para ouvir ela falando, que a pessoa que contar as histórias da vida dela. Mas você não faz essa obra, eu não faço essa obra. Então, a fé sem obras é morta. A fé e a bondade andam juntos. A fé e a bondade andam juntos, tá? Meu braço não anda sozinho. Meu braço não anda sozinho. O braço de Patrícia anda junto com o corpo dela. É um corpo junto. A fé e a bondade tem que andar junto. Se eu souber que posso fazer uma bondade e não faço, eu estou pecando. Então nós temos que pensar muito nisso, tá? Porque olha bem, a bondade, a bondade juntem com conhecimento. Nós temos que ter bondade, nós temos que ter conhecimento, nós temos que ter domínio próprio. Isso tudo vem de Deus, vem da natureza divina de Deus, tá? Tem que ser natural. As pessoas, você é tão perdoador que as pessoas vão ter raiva de você porque você é perdoador demais. Porque você já está na natureza divina de Deus. Você não guarda rancor. Você não consegue guardar rancor. Aí tá falando assim, olha, ao domínio próprio juntem a perseverança. O que é perseverança? Perseverar, é ficar firme, perseverar na fé. Nada vai abalar a sua fé. Então você vai juntar o conhecimento ao domínio próprio junte a perseverança, e a perseverança a devoção a Deus, uma vida em oração. Na segunda carta de Paulo, segunda carta de Pedro, capítulo 1, está falando isso tudo. E muita mensagem, é muito forte, irmãos. Olha bem, a essa devoção juntem a amizade cristã e a amizade cristã, junte o amor, tá? Junte o amor, pois são essas qualidades que precisamos ter. Se vocês tiverem e fizerem com que elas aumentem, olha para vocês aí, depois vocês fazem uma releitura de tão profundo que é esse livro. Eu quero estar saudando a paz do Senhor, a pastora Rosimeire, tá? Deus te abençoe, querida. Aí tá escrito assim, serão cada vez mais ativos e produção muita coisas boas com o resultado do conhecimento. Quando nós conhecemos a Deus, nós não temos medo de fazer a bondade. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez firme na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Deus me chamou, eu tenho certeza. Deus me escolheu, eu tenho certeza. Deus te chamou e te escolheu. Se você tem certeza, escreve aí, amém, tá? Aleluia, eu tenho certeza, eu tenho fé. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé, viu? Se você ler Bíblia todo dia e exercitar a sua fé, tá? A fé andando junto com a bondade, você vai passar por todo o vento de tempestade, mas a sua fé não vai ser abalada. E assim nós vamos receber todo o direito de entrar no reino de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Por isso, farei sempre com que vocês lembrem dessas coisas através da leitura da Bíblia. Pedro está falando isso, tá? E eu estou aqui lendo para vocês, né? Através da Epístola de Paulo, ele nos faz lembrar sempre dessas coisas, embora já as conheçam e estejam firmes, que nós estamos firmes na verdade que recebemos. Penso que enquanto eu viver, é justo que faça com que vocês lembrem essas coisas. Gente, mesmo sabendo, eu sei que eu sou bondoso, mas temos que lembrar dessas coisas, tá? Pois sei que logo terei de deixar esse corpo mortal. Nós sabemos que não vamos viver para sempre. Pedro não viveu para sempre, eu não vou viver para sempre. A morte é natural, né? Penso que enquanto eu viver, é justo que enquanto vocês viverem, né? Igual a pastora Rosimeire, ela faz a live dela, é justo ela fazer. Se você não gosta de falar, você escreve. Gente, deixa a mensagem de Deus. É justo compartilhar a palavra de Deus. Pois sei que logo terei de deixar este corpo mortal, como nosso Senhor Jesus Cristo me disse claramente. Portanto, farei tudo o que puder para que depois da minha morte vocês lembrem dessas coisas. Então, meu querido e minha querida, enquanto eu puder, enquanto Deus permitir, eu vou pregar a palavra de Deus no Face. Pode ter uma pessoa assistindo, que eu estarei. Eu quero ser testemunha da glória de Cristo. Nós não estávamos contando coisas, nem inventando coisa. Quando anunciamos, né, a vocês a vinda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que Jesus Cristo está voltando. E tem gente que ri e debocha e fala que Jesus não vai voltar, mas Jesus vai voltar. Todas as coisas estão acontecendo. E esse vírus na terra é um grande sinal da vinda de Jesus Cristo. Não foi Jesus que colocou, não, tá? É o próprio ser humano. Mas precisamos vigiar e orar. E aí está escrito assim, olha, nós estávamos lá, isso aí é Pedro falando, né? Nós estávamos lá quando Deus, o Pai, lhe deu honra e glória. Eu ouvi a voz do Suprema Glória dizer, este é meu filho querido que me dá alegria. Jesus só deu alegria para, né? E Pedro, como apóstolo de Jesus Cristo, ele viu. Nós não vimos, mas temos fé e cremos que Jesus morreu na cruz para nos salvar e ao terceiro dia ressuscitou. Por isso, assim temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas, né? Vocês fazem bem mesmo, parabéns, tá? Vocês fazem bem prestar atenção nessa mensagem, prestem bastante atenção nessa mensagem, tá? Pois esta mensagem é como uma luz que brilha em lugar escuro. Se tem alguma coisa escura dentro de nós, né? O que escurece uma vida é ódio, é rancor, é complexo, é ansiedade, né? E aí, acima de tudo, porém, lembre-se disto, tá, meus queridos? Acima de tudo, lembre-se disto. Ninguém pode explicar a si mesmo uma profecia das Escrituras, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade do ser humano, tá? Nenhuma mensagem vem do homem, nenhuma. Mas as pessoas que escreveram essa mensagem, as pessoas que ditaram essas mensagens, elas foram guiadas pelo Espírito Santo de Deus, que anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Igual eu estou aqui hoje anunciando essa mensagem, eu não consigo falar nada de mim mesma. Não consigo. Eu falo porque o Espírito Santo me constrange. Eu fico inquieta se eu não leio a mensagem. E de tudo, eu gostaria que você fizesse uma releitura, e amanhã eu vou ler com vocês 2 Pedro, capítulo 2. Eu gostaria que você guardasse esse versículo, meditasse nesse versículo hoje, de 2 Pedro 1:2, tá? Que é a graça e a paz estejam com vocês
e aumenta cada vez mais. Deus está conosco. Deus nos escolheu. Obrigado, Senhor, por nos escolher. Pai, que possamos exercer o dom que o Senhor nos deu com zelo. Que Deus mandou você fazer, que Deus mandou eu fazer, vamos fazer com zelo. Aleluia. Compartilhe esse vídeo. E depois eu vou estar colocando esse vídeo no meu canal. Gostaria que você me desse um like lá. Eu sou Patrícia Regina Flores de Maio. Abraços para vocês. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. A bênção do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Beijo grande.